todas as partes desses Brasis de um Brasil tão grande. Gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de Mãos Dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de Mãos Dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja abençoada, essa igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, um baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de Mãos Dadas segue em frente, abraçando esta nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de Mãos Dadas segue em frente, abraçando esta nação com a força do amor. Eita igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a esse tempo em que juntos vamos agradecer a Deus pela vida, saúde e oportunidade de compartilhar a bênção que Deus nos dá de comemorarmos mais um dia do diácono e diaconisas. Deus tem nos chamado para sermos servos e servas, comprometidos com uma igreja que vive pela graça, servindo com amor e caminhando pela fé. Fique conosco, Deus tem algo para nos ensinar nesse dia de festa. Vamos agora orar, já iniciando o nosso culto, vamos orar com a nossa irmã Kátia, que é diaconisa na 2ª IPI em Oswaldo Cruz. Oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um tempo contigo, Senhor, por mais uma vez podermos comemorar o dia do diácono, Senhor. Abençoa cada diácono, abençoa cada diaconisa, Pai. Abençoa cada igreja que nós representamos, Senhor. Que tu possa estar com tua mão de poder sobre nós, Senhor, para que nós possamos estar fazendo a tua obra de acordo com a tua vontade. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir. Ser com esse culto, Senhor, esteja à frente e aceite, Senhor, o nosso culto de gratidão por mais uma vez podemos falar contigo e te agradecer as bênçãos derramadas em nossas vidas. Ser com cada parte desse culto, Senhor. E venha, Senhor, aceitar como um culto com aroma suave às tuas narinas, Senhor. Obrigada por este dia. Obrigada por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. E continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agora vamos ouvir o grupo de louvor da 1ª IPI, nossa igreja lá de Bituruna.
fica bem, a gente passa bem e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre,
igreja se espalhou por todo canto que havia. Providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que o qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Queridos, eu queria primeiro saudar os nossos irmãos e irmãs, diáconos e diaconisas das nossas igrejas, né? Esses homens e mulheres que têm servido ao Senhor nas mais variadas frentes, né? No serviço àqueles que precisam, no serviço e na manutenção do tempo, da ordem. É uma alegria muito grande estarmos juntos nessa noite celebrando esse dia. E uma alegria também termos um tempo para refletir a palavra de Deus, e nós convidamos para esse momento o reverendo Marcos. O reverendo Marcos Nunes, ele foi primeiro secretário da nossa denominação, ele foi secretário de diaconia em vários momentos da IPI, ele é pastor da IPI de Vila Carrão, em São Paulo, professor da FATIP, um amigo que nós ganhamos nessa caminhada. Então, nós temos a honra e queremos compartilhar com os irmãos e irmãs esse momento. O pastor, nesse tempo especial, né, o pastor gravou com todo carinho essa mensagem. Nós queremos ser alimentados, instruídos através da palavra de Deus proclamada pelo pastor Marcos. Graça e paz aos irmãos e irmãs do Presbitério do Rio de Janeiro. Uma alegria poder falar com vocês e transmitir aqui, ser o veículo, o instrumento de Deus para transmitir a palavra de Deus a vocês. Eu agradeço à comissão executiva do Presbitério do Rio de Janeiro pelo convite. Não é possível estarmos presencialmente devido a esse momento difícil que estamos vivendo, momento de pandemia, mas temos a certeza que Deus tem nos abençoado e tem cuidado da sua igreja, tem usado da sua igreja para ser bênção na vida das pessoas nesse tempo de incerteza, tempo de dúvidas, tempos de morte, de doenças, tempos em que a igreja foi chamada e constituída para viver nesse tempo, sendo bênção na vida das pessoas. Por isso eu louvo a Deus pela vida de todos vocês aí do presbitério e quero compartilhar da palavra de Deus com vocês neste culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, do primeiro verso ao verso 10º. Atos, capítulo 3, do primeiro verso ao verso 10º. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola, e eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou.
pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar, e no mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. E quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Fé a serviço da vida. Conta que Tomás de Aquino, grande pensador, filósofo, teólogo da Igreja no século XIII, certa vez ouviu do Papa Gregório X um comentário sobre este texto. E dizia então o Papa: hoje a Igreja não pode dizer que não tem prata e ouro, que não tem dinheiro, referindo-se à riqueza da Igreja. E Tomás de Aquino então respondeu ao Papa: a Igreja hoje também não pode dizer em nome de Jesus, levanta e anda, mostrando que a Igreja, apesar de rica, apesar de todo o seu poder, havia perdido aí o rumo, a missão, havia perdido o sentido. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, narra o início da Igreja cristã, lá no primeiro século, e nele encontramos algumas marcas importantes de uma igreja que vivia uma fé a serviço da vida, de uma fé que nós devemos olhar, conhecer e imitar nos dias de hoje. Longe de ver na igreja primitiva uma igreja perfeita, pois ela não era. Ela tinha os seus problemas, basta olharmos aí para o texto de Atos e nós vamos perceber isso. Um pouco mais à frente, no capítulo 5, nós temos Ananias e Safira, que ali mentiram para Deus, que mentiram diante da igreja, diante da liderança da igreja, querendo os aplausos pelo gesto e por aquilo que fizeram. Mais à frente, vemos os cristãos judeus exigindo que os gentios que se convertiam fossem circuncidados, precisando, para acertar essa pendência, essa questão que estava ali para dividir a igreja, chamaram o primeiro concílio da igreja para discutir isso e para tomar uma decisão, que ficou conhecido lá em Atos 15 como o primeiro concílio da igreja cristã. Vemos também Paulo e Barnabé tendo uma desavença, uma discussão, um desentendimento por uma questão para nós muito simples, mas que para eles naquele momento, especialmente para o apóstolo Paulo, era muito significativo. Porque na primeira viagem missionária, saiu Paulo e Barnabé e levaram João Marcos, um jovem. E João Marcos, creio que percebeu a dureza da viagem e logo no seu início, ele então pediu para voltar. Pediu para abandonar ali a viagem e voltar para casa. E ele volta para casa. Por ocasião da segunda viagem missionária, Barnabé então quer levar João Marcos, que é o seu sobrinho, e Paulo então diz: não vai, comigo não. Ou seja, ele foi na primeira viagem, ali nos abandonou, nos deixou sozinhos ali, voltou para casa, dessa vez ele não vai conosco. E essa desavença foi tão grande que houve até, podemos dizer assim, uma ruptura ali entre eles, em que Paulo pega Silas e vai para um lugar, e Barnabé pega João Marcos e vai para outro lugar. Portanto, não era uma igreja perfeita, uma igreja que não tinha os seus problemas, que não tinha as suas tensões, as suas dificuldades. Uma igreja sem problemas nunca existiu. Aliás, dizem alguns que se você achar uma igreja perfeita, saia dela ou nem entre nela, porque senão vai dar problema. Porque o problema somos nós, aonde está o ser humano. Mas apesar de não vermos perfeição na igreja primitiva,
podemos ver claramente que era uma igreja que buscava fazer a vontade de Deus. Uma igreja obediente à ordem de Jesus. Uma igreja que buscava viver essa fé em Cristo Jesus, no nosso Senhor e Salvador, como uma fé viva, uma fé a favor da vida. E nesse texto que nós lemos de Atos, no capítulo 3, narra um milagre feito pelos apóstolos. Estava ali Pedro, estava ali João, e eles então estavam indo para a igreja para orar, e que mostra essas marcas de uma igreja que tem uma fé a serviço da vida, onde o que importa era agradar a Deus e não a homens e mulheres, onde o amor era o que movia a igreja, porque quem ama obedece, e faz isso com alegria, faz isso com prazer. A igreja, por ocasião do Pentecostes, havia crescido, mas a qualidade havia sido preservada, porque perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E certo dia, Pedro e João subiram ao templo para orar. Era um costume deles, costume judeu que eles traziam de estar orando naqueles horários estabelecidos. E ali eles se deparam com uma situação que nós também nos deparamos nos dias de hoje, apesar da pandemia, apesar desse tempo que nós estamos vivendo, mas nos deparamos ainda com pessoas que moram na rua, com pessoas que vivem em situação de rua, e eles se depararam ali com uma pessoa, um coxo, um aleijado, que estava ali mendigando, que estava pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, e que muitas vezes nós, cristãos e cristãs, não sabemos como agir diante destas pessoas. E Pedro e João tomaram uma atitude que mostra o porquê de sermos chamados de Igreja de Cristo Jesus. Pois bem, eu quero compartilhar com vocês dessas atitudes neste culto de louvor e adoração a Deus, culto onde Deus está falando conosco e quer nos ensinar sobre esta fé a serviço da vida. Primeiramente, uma igreja que exerce, que vivencia, que pratica uma fé a serviço da vida, é uma igreja solidária. Pedro e João se dirigiram ao templo. Estavam indo ali para orar, para cumprir os seus rituais religiosos, e se deparam com um homem coxo de nascença, que diariamente mendigava na porta do templo. Aquele homem vê ali Pedro, vê João, e ele logo pede então uma esmola, logo pede uma ajuda. E no versículo 4 mostra algo que é muito importante, algo que chama a atenção na atitude de Pedro e João, que deve ser também uma atitude da igreja nos dias de hoje. Eles dizem assim, eles olharam firmemente para aquele homem que estava pedindo uma ajuda e disseram: olhe para nós, olhe para nós. Normalmente as pessoas viram o rosto, normalmente as pessoas fingem que não veem essas pessoas, porque são pessoas invisíveis. Nós temos várias pessoas invisíveis na nossa sociedade. Pessoas que a gente não quer ver, pessoas que a gente não quer enxergar, pessoas que muitas vezes nós achamos que fazem parte da paisagem da cidade. E Pedro e João, eles olham para aquele homem e eles dizem: olhe para nós. Eu creio que essa é a primeira marca da igreja de Jesus, que tem faltado muito nos dias de hoje, de uma igreja que exerce a sua fé em favor da vida, uma igreja solidária, uma igreja que vê, que enxerga aqueles que estão perdidos, que estão à margem, que estão precisando de tudo, pessoas sem esperança, sem vez, sem voz, pessoas que estão condenadas à miséria, condenadas à fome, condenadas à morte, pessoas solitárias, pessoas que estão aí vivenciando seus dramas emocionais, pessoas que estão em casa, que estão enclausuradas em casa por medo de sair, medo do Covid, medo da pandemia, e que estão ali solitárias.
Uma igreja solidária é aquela que tem sensibilidade para enxergar estas pessoas, que não fecha os olhos para aqueles e aquelas que tanto precisam da ajuda da igreja. Porque se a igreja não olhar para ela, se a igreja não enxergar essas pessoas, se a igreja não notar essas pessoas, se a igreja não ir até essas pessoas, elas estão condenadas a viver ou morrer na miséria. Eu conheci uma pessoa, ela já é falecida, mas essa pessoa, ela tinha 18 anos de idade. Mas você olhava para o seu semblante, você via ali as marcas de sofrimento no seu rosto. E você então não dava 18 anos para ela. Você dava aí 40 anos para essa pessoa. De tão castigada, tão machucada que estava essa pessoa. Ela se chamava Sérgio. Eu conheci no hospital de tratamento as pessoas com HIV/AIDS. E a história do Sérgio mostra uma história de abandono, uma história de sofrimento, uma história de exclusão. Ele nasceu praticamente na rua, filho de uma mãe prostituída, foi criado na rua, cresceu, se envolveu com tudo que é tipo de coisa ruim, com prostituição, com drogas, e aí se contaminou com o vírus HIV. E ele então estava no hospital, fazia ali o seu tratamento, mas você percebia ali no seu rosto, na sua vida, as marcas do sofrimento. Pessoas assim, se a igreja não ver, se a igreja não enxergar, se a igreja não notar essas pessoas, elas estão perdidas. Elas não têm vez, porque a sociedade exclui, a sociedade joga na lata de lixo. Mas a igreja de Deus não tem lata de lixo. E, portanto, nós temos que ver e temos que ir ao encontro dessas pessoas. Temos que levar o amor de Deus a essas pessoas. Temos que levar o alimento a essas pessoas. Temos que levar a cura a essas pessoas. Os apóstolos certamente aprenderam com Jesus. E por isso disseram àquele homem: olhe para nós. Como que querendo dizer, olha, nós estamos aqui. Nós estamos aqui e vamos te ajudar. Nós estamos aqui e agora você não está sozinho. Nós estamos aqui e agora nós vamos caminhar juntos. Nós estamos aqui e nós cremos que Deus é poderoso para tirar você dessa situação de dependência, nessa situação de miséria, nessa situação de exclusão. E nós vamos estar juntos nesta caminhada. Aprenderam com Jesus, certamente se lembraram da parábola do bom samaritano. Parábola conhecida nossa, onde tanto o sacerdote quanto o levita passam longe, fingem que não vê aquele homem caído ali na estrada, aquele homem ali na sarjeta, aquele homem machucado, aquele homem carente, aquele homem que precisava da ajuda. Não quiseram se envolver com aquele homem. Não quiseram ali estar próximo daquele homem. E por isso passaram e foram embora. Fingiram que não viram aquele homem ali caído. E aí aparece então o samaritano. E o samaritano então dá toda assistência. Ele exerce uma fé a serviço da vida. Porque ele pega aquele homem, ele ajuda aquele homem. Ele leva aquele homem para a hospedaria, podemos dizer que era o hospital ali que ele levou, ali paga as despesas, assume inclusive o compromisso, se houver mais despesas, de pagar quando retornasse ali, ou seja, assume a responsabilidade. Isso é uma fé a serviço da vida. Isso é uma fé que se coloca à disposição da vida, seja de quem for, de quem estiver precisando. Por isso nós, como igreja, temos que estar com os olhos bem abertos e os olhos do coração, que sente, que tem compaixão, que tem misericórdia, que enxerga assim as pessoas que estão à margem, que estão excluídas, que estão machucadas, que estão aí sozinhas, solitárias, em depressão, que estão nas drogas, que estão carentes, muitas vezes de um abraço.
Eu sei que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, não podemos nos abraçar, não podemos nos aglomerar, temos que manter o distanciamento, mas nós temos várias formas de socorrer, várias formas de estarmos juntos, várias formas de ver, enxergar e estender a mão para essas pessoas, seja com uma oração, através aí da internet, de uma chamada de vídeo, de uma mensagem que é enviada às pessoas que estão solitárias, seja através de campanhas que a igreja pode fazer, sim, campanhas de alimento, de roupas, para atender as famílias carentes. Há muitas famílias que não têm o que comer, ficaram desempregados com toda essa pandemia, com esse caos que ela trouxe à sociedade, na qual atinge sempre os mais pobres. Porque os mais ricos estão enriquecendo cada vez mais, mas os mais pobres estão ali na penúria. E a igreja precisa ajudar, a igreja precisa estar presente. Enxergar essas pessoas, enxergar com o coração. Nós vamos ver muitas pessoas que estão à margem e muitas pessoas que estão precisando. A igreja hoje se especializou em culto. E nós fazemos cultos maravilhosos. Temos banda, temos conjuntos, temos corais, temos aí toda a aparelhagem, temos as condições e fazemos cultos maravilhosos, cultos realmente bem feitos, bem ensaiados. Eu lembro que eu participei uma vez de um culto num dos nossos presbitérios, na qual estava ali o louvor cantando, né, a banda cantando, e muito bem cantado, muito bem ensaiados, os instrumentistas ali eram realmente de primeira. Temos gente muito boa dentro das nossas igrejas aí, que estão se especializando, né, na questão da música, então fizeram muito bem. E eu não sei se eu delirei naquele momento ali, porque o som estava bem alto, né, que começou a sair fumaça do chão. Começou a sair fumaça do chão, acho que ligaram aquela aparelhagem, ia sair fumaça do chão ali, e o louvor, né, cantando ali, e aí o que estava dirigindo, ele erguia a mão para o céu assim, e apontava com o dedo indicador assim, como querendo dizer, olhe para Jesus, mas não tinha como olhar para Jesus, só dava para olhar para eles ali, porque tudo que estava sendo feito com aquelas luzes branca, amarela, azul, ali em cima deles, era para enxergar eles ali. E muitos dizem que isso é avivamento. Mas não é avivamento. Isso é um culto alegre, gostoso, bonito, mas avivamento é vida, vida gerando vida, é uma fé a serviço da vida, é uma igreja que vivencia sua fé no seu dia a dia e que faz com que as pessoas possam conhecer a Cristo Jesus, que veio trazer uma vida em abundância, uma vida eterna para todos. A igreja primitiva era uma igreja que não tinha essa aparelhagem. Era uma igreja que não tinha as mesmas condições que nós temos hoje. Não tinha microfone. Muitas vezes, por causa da perseguição, a igreja teve que se reunir em sepulcros. Mas eu acredito, e tenho certeza que ninguém vai discordar de mim, que era uma igreja avivada. Uma igreja que produzia vida, de uma fé a serviço da vida. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livreto, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, escreveu um livreto chamado Avivamento Urgente, na qual ele diz assim, que louvor que levanta as mãos para os céus, eu posso acrescentar aí no domingo, mas que durante a semana não abaixa e estende a sua mão ao próximo, aquele que está necessitado, é barulho para Deus, é barulho para o Senhor. Então avivamento é vida. Aquilo que eu faço na igreja, o louvor, tudo aquilo que a gente prepara, nossos cultos, nossas liturgias, aquilo que a gente faz na nossa celebração aos domingos, deve ser expressão de uma vivência diária, de uma vivência de uma fé a serviço da vida, de uma vivência de uma fé que estende a mão, que nota, que vê as pessoas que precisam e vai ao encontro dessas pessoas. Vai ao encontro dessas pessoas. Porque senão elas estão perdidas, senão não tem como elas saírem dessa situação. Uma igreja a serviço da vida é uma igreja solidária, mas também é uma igreja atuante, e atuante em favor da vida.
Essa é a segunda marca da igreja de Jesus, que a gente vê ali na atitude dos apóstolos diante daquele homem. Não basta ser sensível, enxergar os necessitados, mas ir ao encontro deles e delas, oferecendo o que nós temos em nome de Jesus. Reparem naquilo que Pedro diz àquele homem, está no verso 6. O homem olhou para eles, porque eles chamaram a atenção, olhe para nós. E então Pedro diz, não tenho nenhum dinheiro. Na outra tradução diz, não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. O que eu tenho, isto eu te dou. Reparem bem naquilo que Pedro diz para aquele homem. Pedro diz que não tinha os recursos financeiros que aquele homem estava pedindo. Mas o que eu tenho eu te dou. Então significa que se ele tivesse, ele também dava. Ele disponibilizaria para aquela pessoa. Muitos interpretam essa passagem dizendo que não devemos dar prata, não devemos dar dinheiro às pessoas, mas orar com aqueles que estão necessitados. Outros não interpretam assim, mas na prática vivem isso. Como é difícil conseguir dinheiro para ajudar o próximo, como é difícil conseguir dinheiro para um projeto social, para uma ação diaconal e até evangelística na vida da igreja, porque evangelização e diaconia caminham juntas. São duas faces da mesma moeda, que é a missão de Deus na qual a igreja está inserida. Porque diaconia faz parte da espiritualidade da igreja. Porque toda ação diaconal faz parte da minha espiritualidade, daquele que crê em Jesus e segue os passos de Jesus, que é o diácono por excelência. E toda a espiritualidade, ela vai desembocar em gestos concretos em favor da vida, em favor das pessoas. Não é só algo vertical, eu e Deus, mas é horizontal também. Nós, as pessoas, nessa ajuda mútua, nessa solidariedade, nessa atuação em favor da vida. Mas como é difícil conseguir recursos para isso. É mais fácil conseguir recursos para construir templos, reformas nas dependências, do que conseguir com que a igreja se engaje num projeto de ação diaconal em favor da vida das pessoas. Conta que um pastor chegou diante da igreja e ele disse, eu tenho 3 notícias para dar a vocês. Uma notícia é horrível, é ruim demais. A outra é uma notícia muito boa, excelente. E a terceira notícia eu não sei dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Eu vou começar com a notícia ruim. A notícia ruim é que nós estamos aqui, inseridos neste bairro, e aqui nós temos muitas pessoas que vivem em situação de rua, muitas pessoas que estão chegando até aqui, pedindo a nossa ajuda, pedindo, né, que façamos alguma coisa por elas. E nós não temos recursos para isso, não temos recursos para iniciar um projeto, para fazer alguma coisa que venha a ajudar essas pessoas que estão necessitadas. E a igreja ficou pesarosa, tem misericórdia, Senhor. Dá notícia boa, pastor, a notícia boa é que nós conseguimos os recursos. Nós podemos iniciar o projeto, nós podemos avançar nesse projeto, podemos fazer muitas coisas, os recursos estão disponíveis para nós. E a igreja aplaudiu, glória a Deus. Aí o pastor disse, mas a notícia, que eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim, é que o dinheiro está com vocês. Vai depender da atitude de vocês, da atitude da igreja, de usar dos seus recursos, de colocar no seu orçamento ali uma fé em favor da vida. Colocar no seu orçamento ali que vai usar dos recursos que são arrecadados para a missão, para a evangelização e para a diaconia. Aí a notícia vai ser boa. Ou se retermos, se usarmos para outras coisas, que não é a missão da igreja.
a notícia não será boa. A reação de Pedro demonstra que a igreja deve estar disposta a abrir mão, deve estar disposta a dar tudo em favor da vida, porque a vida é o que tem de mais importante para nós. Deus criou a vida. Deus deu a vida, é dádiva de Deus. E para Jesus a vida sempre foi mais importante que o tempo, mais importante que a religião, mais importante que as leis, mais importante do que qualquer outra coisa. A vida está em primeiro lugar. E por último, uma fé a serviço da vida. Ela é solidária, atuante em favor da vida, ela é também corajosa. Uma igreja corajosa. Porque a igreja precisa ter coragem para dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque isso implica em compromisso. Isso implica em engajamento. Isso implica em sair da zona de conforto. Correr riscos para estar anunciando e vivendo essa palavra em nome de Jesus. Vejam que Pedro e João, diante daquele homem, chamaram a atenção dele. Olha para nós. Em segundo lugar, disseram, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou. Te dou tudo o que eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. E diz no verso 7º que eles tocaram naquele homem. Tiveram a coragem de tocar naquele homem. Segundo a lei mosaica, a lei dos judeus, a lei inflada que os judeus tinham naquele momento ali, naquela época, não permitia, porque as pessoas que eram doentes, as pessoas que eram coxas, aleijadas, eram consideradas impuras. Portanto, eles tiveram a coragem de tocar naquele homem. No verso 7º diz assim, em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Então veja que o milagre aconteceu quando eles tiveram a coragem de tocar naquele homem, de pegar aquele homem, de sustentar a vida daquele homem, colocá-lo de pé. É isso. O milagre acontece quando nós temos a coragem de ir a campo, de ir ao encontro, de estar junto com as pessoas, de estar ali pregando e vivendo esse evangelho, ajudando as pessoas a se levantarem, ajudando as pessoas a caminharem. Eles fizeram isso, o milagre aconteceu, assim como Jesus, quando pegou os 5 pães e 2 peixinhos na multiplicação dos peixes e dos pães, ele pega e agradece e ora a Deus. E aí, depois de agradecer, ele então entrega para os discípulos e diz para eles, olha, vai lá, alimenta o povo. E quando eles entraram no meio da multidão com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o milagre foi se realizando, a multiplicação aconteceu, porque tiveram a coragem de pegar dos seus recursos, daquilo que tinham, e repartir com aqueles que precisam e necessitam, partilhar com aqueles que precisam e necessitam. A igreja precisa ser corajosa para isso, ter a coragem de usar dos seus recursos para o bem, usar dos seus recursos para promover vida, usar dos seus recursos para ajudar aqueles que precisam e necessitam. Quando construímos os nossos orçamentos, nós precisamos ter isso, uma verba. A verba diaconal tem que ser uma verba grande. Não para ficar fazendo simplesmente manutenções no templo, mas para projetos, para ações diaconais. Quando construímos os nossos orçamentos, temos que ter ali uma verba para o MASE que seja grande. Não para fazer trabalhos internos simplesmente, mas para fazer projetos, ações diaconais, que visem aí levantar as pessoas, abençoar o entorno, abençoar ali o bairro, abençoar a cidade. Porque a igreja que exerce uma fé e pratica uma fé em favor da vida, ela muda o local onde está. Porque eu tenho convicção, por mais difícil que seja, aonde ela está inserida, eu tenho essa convicção no meu coração, que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar.
Portanto, a igreja que crê, a igreja que exerce essa fé, é uma igreja solidária, é uma igreja atuante em favor da vida e uma igreja corajosa para ir ao encontro, para entrar onde tem que entrar ali, em nome de Jesus. Isso vai incomodar gente, sim. Vai incomodar gente dentro da igreja, gente fora da igreja. Porque assim, exercer uma fé a favor da vida vai mexer. Mexe com as estruturas. E tem muita gente que não quer que mexa. Tem muita gente que quer que continue assim. As coisas do mesmo jeito, a igreja do mesmo jeito. Mas aqueles que têm esse compromisso e essa obediência ao seguimento de Jesus jamais ficará acomodado ou acomodado. Jamais vai se contentar com isso. E vai então, pregar e viver essa fé junto às pessoas que precisam e necessitam, porque essa é a missão de Deus e a missão que a igreja está inserida. Eu não sei quem foi que inventou, quem foi que ensinou a igreja de que ela deve viver para suprir simplesmente as suas próprias necessidades. Pense bem, se a maioria dos trabalhos que nós promovemos, que nós pensamos, que nós planejamos enquanto igreja, sempre tem a ver com as nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades e não para cumprir a missão de Deus que Ele nos deixou, que a igreja está inserida, que é pregar o evangelho a toda criatura, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas, que é levar ajuda, que é fazer diaconia diante de todas as pessoas, que é fazer discípulos, e fazer discípulo é ensinar as pessoas a viver seguindo a Jesus. E seguir a Jesus é anunciar, é viver essa palavra, é o viver diaconal. Por isso, irmãos e irmãs, concluindo, que a igreja, que o presbitério do Rio de Janeiro possa sempre ser uma igreja que exerce e pratica uma fé em favor da vida. Uma igreja solidária, uma igreja atuante em favor da vida e uma igreja corajosa. E eu quero concluir com um desafio, para que você reflita, para que você pense diante da palavra de Deus. Eu lembro no início do meu ministério, o reverendo Osmar Menezes Pires, hoje é pastor da primeira IPI de Assis, e ele esteve pregando na igreja que eu pastoreava, segundo ano de ministério, lá na IPI de Piracicaba. Era um domingo de aniversário da igreja. E ele, concluindo a mensagem no domingo à noite, ele colocou assim para a igreja: se a prefeitura quisesse desapropriar aqui todo esse espaço das dependências do templo, do terreno, para passar aqui uma avenida, construir um viaduto, qualquer coisa, mas que fosse desapropriar ali o templo, como reagiriam o entorno? Como reagiriam os vizinhos? Como reagiria a sociedade? Será que seria: não mexa com a igreja é bênção aqui, a igreja tem exercido aqui uma função que é importantíssima, tem sido bênção na vida das pessoas, bênção na vida do bairro, bênção na vida da cidade? Ou a vizinhança, o entorno, iria aplaudir e dizer: que bom, não vão mais nos atrapalhar com som alto, com falta de estacionamento na rua ou qualquer outra coisa parecida. Pense nisso, irmão, irmã, reflita. Isso me fez pensar e refletir. E o meu ministério passou a ser pautado por essa fé em favor da vida. Porque é esse evangelho que eu creio. É o evangelho que mostra o amor de Deus de forma concreta, palpável, visível. Quando a igreja sai e a igreja vai até onde estão as pessoas que precisam e necessitam. Porque é uma igreja que vê, uma igreja que enxerga. Uma igreja que segue os passos de Jesus, que enxergava todos e todas que precisavam e necessitavam. Que Deus os abençoe.
Mais uma vez, obrigado pelo convite. Deus abençoe o presbitério do Rio de Janeiro. Deus abençoe a diretoria do presbitério. Deus abençoe as igrejas que compõem o presbitério do Rio de Janeiro. Deus abençoe os pastores e pastoras, presbíteros e presbíteras, diáconos, diaconisas e todos aqueles e aquelas que participam da igreja. E que vocês exerçam essa fé em favor da vida. Grande abraço. Deus os abençoe. Amém. Pastor, gostaria que o senhor falasse alguma coisa para todos nós sobre a Casa La Betânia, alguma coisa a mais que o senhor tenha da área de diaconia que está caminhando no presbitério. Querida presbítera Helenira, nossa secretária de diaconia, eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs uma bênção que nós conseguimos nesse ano de 2021. Né? Depois de muitos anos da aquisição do terreno da Casa La Betânia, e as dificuldades próprias do tempo para a gente conseguir avançar naquele lugar, nós conseguimos esse ano concluir a obra para a restauração da casa existente no terreno. O terreno é muito grande, mas tem uma casa lá com 7 cômodos, né? 7 quartos, na verdade, com sala em L, com cozinha, com 2 banheiros. E nós reformamos esse imóvel todo e já está pronto, né? Todo gradeado, todo iluminado, né? Já tem água, luz naquele móvel. E nós estamos pedindo a Deus que a pandemia passe para que a gente comece a usar aquele móvel como igreja, né? As nossas igrejas conseguir usar, fazer mini acampamentos, fazer cursos, treinamentos, lazer. Então, nós estamos nesse pé. A Casa La Betânia é uma instituição que foi sonhada há muito tempo pela nossa região. O presbítero Eliezer encabeçou esse projeto. Tinha o objetivo inicial de atender idosos. Talvez o atendimento precise ser um pouco diferente, mas nós seguimos nesse propósito de ter um espaço de convivência, de alguma forma podermos acolher pessoas, né? Não apenas os idosos, mas toda a igreja naquele lugar. É um espaço muito amplo, sonhamos em construir lá a estrutura necessária para a nossa missão ali. Então queremos convidar os irmãos, quando puderem, a pandemia acabar, é um equipamento que está à disposição das nossas igrejas, e também queremos desafiar, né? Nós temos nas nossas igrejas, várias das nossas igrejas já utilizam, né? A manutenção desse equipamento, os recursos da Casa La Betânia provém de um convênio, né? Um convênio com a Rio Pax, que é um convênio firmado há muitos anos, que proporciona um plano de assistência funeral. Então, se você não tem um plano de assistência funeral, se inscreva, a nossa igreja tem disponibiliza através da Casa La Betânia. Procure seu pastor, procure o líder da sua igreja, certamente tem alguém aí para dar informação sobre isso. Se não tiver, entre em contato conosco, nós teremos a alegria de compartilhar com você. Será um tempo, um lugar para a igreja, Então, é um sonho que está sendo realizado aos poucos, ainda não por completo, mas alguém sonhou lá atrás, deu os primeiros passos, e a gente está avançando na direção dessa concretização desse grande sonho. Deus abençoe, é uma alegria poder compartilhar isso com os irmãos e irmãs do presbitério. Irmãos, vamos estar orando pela diretoria da Casa La Betânia, para que os irmãos possam ter tempo, porque é distante, que os irmãos possam ter tempo para estar lá e vendo tudo o que falta, o que precisa. Vamos estar orando por esses irmãos e pedindo a Deus que essa pandemia acabe ou melhore para que a gente possa estar juntos, né? Estamos sentindo muita falta de estarmos juntos. Mas Deus tem nos dado ferramentas para podermos caminhar no Evangelho, caminhar com os trabalhos das nossas igrejas, com os seus horários presenciais, cada igreja tem a hora, o seu dia,
Então, nós vamos caminhando, vamos orando, pedindo a Deus que Deus nos dê força, coragem e saúde, para que nós possamos passar por esse tempo difícil, com muitas perdas, é bem verdade, mas nós pedimos a Deus que Deus conduza tudo de acordo com a sua vontade. Agora, irmãos, nós vamos estar ouvindo um cântico pelo grupo de louvor da Quinta IPI, na Praça do Carmo. Mas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo de pé. Minha vida se revestirá de teu poder, correndo de pé. Ousadia como poder sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver correndo em Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em pé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo em pé. Ousadia como poder sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver correndo em pé, correndo em pé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo em pé. Deus nos abençoe. Irmãos, já estamos chegando ao final do nosso culto, da nossa live. Nós queremos agradecer os irmãos que nos ajudaram, os corais, o Ministério de Louvor das igrejas, que
pararam para nos ajudar nesse momento com as músicas. Agradecer em especial ao pastor Ivan, que está nos conduzindo nessa live, gravando. Agradecer a nossa a coordenadora de adultos, que ela não está aqui por conta de problemas de saúde da mãe, mas também ela tem nos ajudado e nos ajudou nessa live. Nossa diaconisa Kátia, muito obrigada. E a todos que estão nos ouvindo até agora. Que nós possamos, irmãos, entender o amor de Deus nas nossas vidas e que nós possamos também estarmos dispostos a entender a vontade de Deus na nossa vida e na vida da nossa igreja. Que Deus nos abençoe e nós vamos pedir agora ao pastor Ivan que termine esse culto, orando, agradecendo a Deus e depois também impetrando a bênção apostólica. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Mais uma vez, parabéns a todos os diáconos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, o ministério de cada um de vocês, em cada uma das nossas igrejas onde vocês têm servido. Que Deus os ajude. Né? Vocês são fundamentais, vocês são importantíssimos na missão que Deus tem para cada um de nós. Como nós ouvimos na palavra, na missão que Deus tem para a igreja. Deus os abençoe poderosamente. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Te louvamos pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, diáconos e diaconisas, ó Deus, desse presbitério e da IPI do Brasil, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa visitar cada um, ó Deus, ajudar cada um, dar direção a cada um dos seus filhos e filhas, Pai, para que eles possam, ó Deus, sentir o Senhor, que eles possam, ó Deus, ver a tua mão conduzindo cada um deles em cada ação, Pai. E sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para abençoar a vida daqueles que precisam, que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, abençoa, visita cada um dos irmãos, cada uma das nossas comunidades, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Repouse sobre toda a IPI do Brasil, sobre o nosso presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs. Um bom descanso a todos. Foi uma alegria estarmos juntos. Amém. Lenira, Deus abençoe, parabéns pelo trabalho. Deus abençoe, pastor. Obrigada. Deus abençoe.